Olá, amigos da Paranormal Ataque, do Paranoia Sociedade Anônima. Você que segue a gente no site, no blog, no canal, sabe que você pode deixar perguntas para os nossos convidados. E hoje a gente está aqui com o astrólogo Felipe Giro. Tudo Oi, bom? Tudo bom tudo com bem? você, Felipe? Tudo bem, sim. E aí, tudo certo? Maravilhoso. Então, nossos inscritos deixaram algumas perguntas para você. A gente Legal. queria começar com a primeira, assim, né? Você se apresentar, dizer como é que você conheceu a astrologia, como é que ela entrou na sua vida. Bom, eu sou o Felipe Giro, né? Aqui tá Gomes, é Felipe Giro Gomes, né? É, até para quem é numerólogo aí já consegue fazer tudo aí do meu nome inteiro. Mas eu conheci, na verdade, a astrologia muito pequeno, assim, não sei nem dizer, com 6, 7 anos, assim, porque minha avó era muito ligada em astrologia, né? Ela não era astróloga, mas ela tinha estudado já por conta, por curiosidade, com um dos bambambãs da época, assim, né? E eu, virginiano, muito cético, né, e tal, não falava, não, isso aí não existe, minha avó é maluca, né? E aí chegou um ponto que, aí eu já devia ter uns 10 anos, que eu falei, não, eu vou estudar astrologia para provar para minha avó que não existe. Foi mais ou menos assim que começou. E aí eu comecei a ver assim, vou pesquisar aqui os meus tios, meus primos, meus amigos, qual que é o signo deles, aí fui começando a ler sobre e tal. Aí eu comecei, mas isso aqui até que faz sentido, deixa eu ver outra coisa. Isso aqui também faz sentido, deixa eu ver outra coisa. Aí eu fui vendo, e na verdade eu me convenci do contrário, que eu era bobo, com 10 anos, né? E minha avó que estava certa. E aí eu não parei mais, aí eu fui pesquisando mais, porque eu achei muito curioso, né? Me instigou, assim. E aí depois comecei a trocar figurinhas, né? Com a minha avó, com a minha irmã também, que também virou astróloga depois. Então foi uma coisa meio de família mesmo, assim. Começou e assim seguiu, né? Mais ou menos isso. Aí fiz curso, né? Fiz tanto online, pelo YouTube tem um monte de coisa. Mas fiz curso também por fora e aí, assim, o resto é prática, né? Que a gente vai atendendo e vai ganhando mais. Fascinante. E a sua avó estudou com alguém importante da astrologia, você se lembra? Então, sim, eu não sei o nome dele, mas ela sempre falava dele e falava que ele era o bambambam da época e tal, e que não tinha ninguém como ele, que ele que revolucionou a astrologia no Brasil. Ela sempre falava. Só que eu não sei o nome, porque também é muito das antigas, né? Sim, sim. Ele faleceu, minha avó ainda era viva, minha avó também já é falecida hoje, então faz muito tempo. Então, existe escola de astrologia no Brasil? Então, existe sim, só que a maioria dos cursos hoje são online. Tem algumas pessoas que fazem cursos presenciais, né? Mas a maioria é online. Tem, inclusive, assim, se você for como eu, né, que eu gosto muito de aprender online, de ver vídeo e tal, e for meio autodidata, assim, tem um canal que é super completo, que é super legal, que é o da Débora Mexica, chama Encontros Astrológicos. Acho ele o máximo, né? Aprendi muito com ela. Ela é fantástica. Pô, fascinante. Aqui o pessoal mandou pra gente pergunta: o que é astrologia? Tem que começar do básico, Do né? básico. E se existe diferença entre horóscopo e astronomia? Quais as diferenças? Tem. Na verdade, assim, astrologia é o estudo dos astros, né? Tudo que é logia é estudo de. Então, é o estudo dos astros. E se a gente pensar em astronomia, na verdade, astrologia e astronomia lá atrás era a mesma coisa, né? E aí, em algum momento, separou quando começou uma coisa muito detalhes científicos, vamos dizer assim, né? Assim, começaram a tentar entrar em desacordo com a astrologia, com o estudo dos astros, que já era muito mais antigo, né? E aí começou meio que uma bifurcação ali, entre o que é o estudo dos astros mais pelo lado da ciência e esse estudo milenar que vem de muito antes, né? Que é o estudo da astrologia. E aí virou duas coisas diferentes, mas antes caminhavam juntas, né? E horóscopo, na verdade, o horóscopo ele vem da questão de tentar ver o que acontece, quais são as energias do dia ou de algum momento específico e tal. Porque vamos
Vamos tentar definir aqui o que é um mapa astral, né? Só para exemplificar. Um mapa é tudo aquilo que mostra a localização das coisas, né? Então, um mapa astral mostra a localização dos astros. Então, por exemplo, num dado momento, se a gente for fazer o seu mapa astral natal, de nascimento, né? Vou pegar a data do seu nascimento e vou ver como estava o céu. Então, no momento que você nasceu, sei lá, o Sol estava em Aquário, né? Se você olhar em volta, né? Todos os astros que eles se movimentam o tempo todo. Então, quando naquele momento o Sol estava entre você e a constelação de Aquário, a Lua estava entre você e a constelação de Saturno, de Capricórnio. Então, Saturno estava entre você e a constelação de Peixes. Então, você dá uma olhada na fotografia do céu, qual que é o mapa naquele instante, né? Isso diz muito sobre várias coisas. O que a gente fala popularmente, né, de eu sou de Peixes, eu sou de Virgem, eu sou não sei o quê, a gente está falando do signo solar, ou seja, onde o Sol estava, entre você e qual constelação, né? Então, entre você e a constelação de Peixes. Então, você é de Peixes. Então, isso que a gente fala popularmente tem a ver com o nascimento. É um mapa astral natal, mas a gente pode fazer um mapa astral de agora. A gente pode falar onde estão as posições agora. Por exemplo, a 7 de janeiro, o Sol está em Capricórnio, né? Tanto que todo mundo que nasce nessa data vai ser de Capricórnio. E a gente consegue fazer análise, porque cada energia vem de um jeito, né? Eu parto do princípio que é assim, tudo que chega na gente é luz, é energia, né? E aí, se a gente pensar na energia que veio da constelação de Aquário, ela é diferente da energia luminosa, né, que veio da constelação de Peixes. A gente traduz isso de forma diferente, porque a gente está o tempo todo também pegando energia e soltando energia e vive nessa, né? Então, a mais significativa é quando a gente nasce, que é a primeira vez que a gente absorve mesmo aquela energia toda e tal, separado da mãe, né? Como um indivíduo independente, vamos dizer assim, né? Mas tem outros momentos significantes. Se você colocar seu aniversário, por exemplo, a data do seu aniversário e não do nascimento, você consegue ver como vai ser o seu ano, né? Isso chama mapa de retorno solar, ou mapa de revolução solar, né? Que é uma volta do Sol. Então, você consegue fazer vários tipos de análise. O horóscopo em si, ele nasceu para ser uma análise do dia. Só que, hoje em dia, ele não é mais. Por quê? Porque para eu fazer uma análise do seu dia, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o seu mapa astral de nascimento, bater com o seu mapa do ano e bater com o seu mapa do dia. E ver o que se movimentou, como se movimentou, para onde, se fez movimento retrógrado, se não fez, se mudou de casa, se não mudou, se mudou de signo, se não mudou, o que aconteceu, quais são as influências, para eu ver o que o seu momento diz, que você pode trabalhar, quais são as influências, né? Porque no fim das contas é tudo voltado para o autoconhecimento, né? Só que isso se perdeu, porque popularizou, né? E aí, assim, uma coisa que era para ser extremamente individual passou a ser coletiva. Então o que será que é legal falar para as pessoas de Gêmeos? Sei lá, para elas tomarem cuidado com as pessoas. Então tá bom, vou colar isso aqui. E aí virou uma coisa meio, vamos dar conselho para esses signos, só que ignorar todo o mapa, porque mesmo hoje, popularmente, a gente tem o signo solar muito difundido, isso já é extremamente cultural, mas se você falar de ascendente, de signo lunar, no máximo esses dois, você falar, onde está seu Vênus, a pessoa já não tem a menor ideia, né? Então, não vai conseguir ter uma leitura da pessoa, vai ter uma leitura muito geral que não vai se aplicar para todo mundo. Porque não está específico na energia dela, né? Tá muito geral e aí cada um vai lidar com aquela energia de um jeito, né? Essa curiosidade que eu tinha. O horóscopo de jornal, ele ajuda ou mais atrapalha? Então, ele até pode ajudar, mas é que ele é muito inespecífico mesmo. Então, por exemplo, se eu chegar e falar assim para as pessoas, gente, tomem cuidado com a inveja. Pode ser que seja ótimo para você ouvir esse conselho hoje, né? Porque pode ser que aconteça uma situação que você se controle. E pode ser que você fique em casa o dia inteiro e nada aconteça, né? Então, o horóscopo virou meio que isso, assim, são conselhos que talvez sirvam para a pessoa e que talvez não, e é isso, entendeu? Então, eu acho que virou uma coisa tão massificada para as massas mesmo, que perdeu toda a característica que ele devia ter. O que eu deveria fazer? Eu deveria ver assim,
Por exemplo, vamos supor que hoje a sua lua vai sair de um signo e vai para o outro. Então pode ser que você tenha uma mudança emocional, pode ser que se estiver dentro de uma casa 2, pode ter relação com dinheiro. Então cuidado para você não gastar porque você ficou muito emocionado, assim, porque mudou muito, e aí você foi na impulsão de querer se preencher com alguma coisa e comprou uma coisa que você não precisava. Então poderia ser uma coisa mais específica assim, entendeu? Eu tentei pegar um exemplo bobo, mas assim, de uma coisa que poderia realmente estar acontecendo naquele dia. Só que é uma coisa muito específica do seu mapa, né? Das interações do seu mapa, e não tem mapas iguais, né? Então, inclusive, mesmo se a pessoa nasceu no mesmo minuto, no mesmo segundo, se ela nasceu no Brasil, se ela nasceu nos Estados Unidos, também muda totalmente, porque aí a localização dela em relação às constelações muda, porque muda a posição na Terra. Mas enfim, eu tô entrando em minúcias muito complicadas, eu acho, né? Mas adorando. Mas é isso, entendeu? Uma coisa que era para ser extremamente específica e funcionar para a pessoa, faça ser geral, com um conselho que nem sei de onde tira, mas para falar, tô falando de você, e conselhos bem gerais para as pessoas se identificarem e perder o sentido, né? Então eu não vejo sentido nenhum no horóscopo de hoje em dia. Esses que tem nos sites, que tem no jornal, que tem nesses lugares, eu não vejo sentido nenhum. É porque acho que eu tenho a impressão que o do jornal, eles... fulano, esse mês é sua vez de fazer o horóscopo. E o que eu coloco? Você achar que deve. Aí a pessoa faz o quê? Pesquisar como são os geminianos, como são os piscianos, como são os cancerianos. Nossa, canceriano tende a ser muito apegado à família, então eu vou falar, aproveite os momentos com a sua família, sabe? E aí vira uma coisa que não tem a ver com o momento da pessoa. É um conselho geral baseado em estereótipos, né? E aí perde o sentido. Essa era uma dúvida que eu tinha do horóscopo de jornal, se ele realmente era feito por um astrólogo ou se era um jornalista. Você já me respondeu que... Pode até ser que seja um astrólogo, sabe? Mas é um astrólogo que se corrompeu. Entendi. Sabe? É como se fosse um jornalista que deixa de dar notícia e começa a inventar fake news, entendeu? Ele se corrompeu. Ele não está mais seguindo a linha que ele deveria seguir. Ele começou a inventar para as massas, para ganhar dinheiro, seja lá para que ele começou a fazer, né? Entendi. Aqui outra pergunta que fizeram para a gente. Poderia explicar melhor o conceito de signo e de zodíaco? Tá. Vamos lá. O que a gente chama de signo, né, que a gente chama de aquário, peixes, Áries, né, são as constelações, são várias estrelas que estão numa certa região, e aí a luz que vem de lá se traduz diferente da luz que vem de outro lugar. Então a gente dividiu em 12 grupos de estrelas, 12 constelações, e a gente nomeou, né, de acordo com o que a gente viu nelas, padrões de estrelas que a gente falava, isso aqui parece um escorpião, sabe, uma coisa meio assim. Então, isso são os que a gente chamou de signos, nessa divisão das estrelas e tal, e como que a gente está se conectando com elas. Então, quando eu falo que eu sou de Virgem, é porque o meu Sol estava entre o Sol estava entre eu e a constelação de Virgem, né? Então, a energia que estava vindo e passando pelo Sol era uma energia de Virgem, da constelação de Virgem, né? Então, os signos são mais por aí. E a mesma coisa para os outros, né? A Lua estava entre qual constelação e você? E são os signos. O zodíaco, na verdade, é como se fosse uma linha imaginária, um espaço imaginário que compreende o sistema solar, né, a Terra, onde a gente está e tudo mais, e o que está em volta, que a gente faz aquele círculo, né? E aí compreende, por exemplo, o aquário, compreende essas constelações que a gente conhece. Então, no fundo, fala mais ou menos da mesma coisa, mas o zodíaco é como se fosse essa faixa imaginária, né, essa linha, esse espaço circular, vamos dizer assim, em volta da gente, para a gente conseguir separar melhor as coisas, porque o universo é infinito, né? Então, é só o que mais se aproxima do que a gente está chegando, da luz que está chegando aqui. E, na verdade, a luz que está vindo da região da constelação de Aquário, tem outras lá do fundo que estão passando através de Aquário e vindo para cá. Só que acaba sendo mais ou menos aquela energia que a gente já conhece, entendeu? Mais ou menos isso. E o signo é essa nomenclatura que a gente usa para falar em que região estava. Não sei se eu consigo explicar bem. Consigo. Eu lembro, tinha uma novela, vou falar de novela, porque a minha lembrança mais antiga, sim, eu acho que era indiana, e tinha lá um astrólogo, e ele falava...
Hoje o povo moderno se ocupa dos novos deuses, novos signos, mas eles não lembram dos antigos signos, né? Houve essa mudança mesmo? Ou é a coisa dos indianos, que eles falam assim, dos antigos ensinamentos? Então, eu vou até comparar com religião aqui, porque a nossa leitura de mundo, né, ela se traduz diferente de acordo com a época, a nossa cultura, a nossa consciência, enfim, tudo, né? Então, se a gente olhar para a religião, ela mudou bastante também. Até quem acredita em o quê, quais são os mandamentos que funcionam de verdade hoje, o que é pecado e o que não é. Por exemplo, vamos pegar assim, a gula já foi um pecado capital, numa época em que a comida era escassa, né? E hoje não é mais um pecado capital, hoje as pessoas vão no rodízio. Aliás, o fato de existir rodízio já mostra que a gula não é mais mal vista, né? Então, mais para aquela época onde se falou disso, a gula era um pecado porque você deixava de repartir porque tinha pouca comida. Se você comesse demais, acabou, né? Hoje a gente ainda tem problemas com fome, mas não por falta de comida, por outras questões que deveriam ser o pecado de agora, né? Sim. Então, como a estrutura se modifica, a consciência sobre a forma como me relaciono se modifica junto. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo agora da astrologia. O taurino, ele gosta de estabilidade. Ele gosta de ficar estável, ele não gosta de se sentir inseguro, que ele já é bastante inseguro, né? Então ele precisa dessas estruturas em volta para se sentir seguro. De maneira geral, tá? Eu tô pegando o estereótipo mesmo, teria que, para ter uma leitura completa, tem que fazer o mapa astral completo, né? Mas só para exemplificar, para ficar didático, né? Ele gosta de estabilidade. O que era estabilidade em 1700 e bolinha, né? Sei lá, estabilidade era você ter, você conseguir plantar, você conseguir ter essa independência, você ter o que comer, você ter família. Tá, o que é hoje? Ter dinheiro. Que aí você consegue as outras coisas. Então, quando você não tinha essa noção de dinheiro, por exemplo, a divisão de classes sociais é muito mais estamental, você não tinha essa relação que tem hoje, que a classe social se dá através de um bem físico, né? De um bem físico não, de um dinheiro, que é um poder de troca, vamos dizer assim, né? Então, a maneira como você enxerga a estabilidade muda, a maneira como o taurino se comporta para atingir essa estabilidade muda junto. Então, eu acho que acaba se atualizando, né? Eu acho que a gente não aceitar que as coisas vão se atualizar de alguma maneira, eu acho... não conseguir adaptar o conhecimento ao longo do tempo. Ele tem que mudar junto, né? Tipo assim, então, a gente voltando a uns 1000... Quantos séculos existe? Se tem notícia da astrologia? Vixe, que se a gente pensar lá nos egípcios, já tinha uma noção de astrologia que era diferente, né? Era uma... Assim, se a gente pensar 40 mil anos atrás mesmo, né? Se a gente pensar... Eles já tinham uma certa relação com as estrelas, né? Até culturas diferentes, os indígenas, por exemplo. A gente não tem tanta noção assim do histórico, mas a gente sabe que eles se relacionavam com as estrelas. Os deuses, inclusive, tinham o Tupã lá, que é o da Lua. Então, eles tinham uma relação de causa e consequência de acordo com a posição dos astros. Então, isso, de certa forma, é uma astrologia. Só que o que você traduz para você, que acontece com as pessoas daquele povo, daquela cultura, é diferente. Tanto que a gente tem, por exemplo, a astrologia chinesa, que até hoje ela é diferente da astrologia que a gente utiliza no Brasil, né? E, em parte, é porque também a tradução do que a gente vê acontecendo naquelas pessoas daquela cultura é diferente. Então, se traduz diferente, né? Então, acaba sendo... É como se tivesse uma grande árvore de conhecimentos da astrologia e a gente está pegando de uma parte, porque a gente, né, faz parte daquilo, e o outro está pegando o fruto de uma outra parte, que de repente é mais doce, entendeu? E aí é diferente. Mas no fim das contas, é todo mundo falando da mesma coisa, só que de formas diferentes. Eu acredito muito nisso, até quando envolve religião. E gente que fala que existe um embate, né, entre a astrologia e a teologia, né? E não existe embate nenhum.
Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou que eu não acredito em astrologia porque eu acho que quem controla é Deus e não os astros. E eu falei, tá, mas e se Deus controla através dos astros? Né? É uma pergunta interessante, porque... Então, a gente não sabe, né, como funciona, mas uma coisa não nega a outra. Agora você entrou assim num assunto interessante. O preconceito das religiões. Dependendo da época, do século e do país, a astrologia podia ser considerada ciência ou religião, no caso, né? Sim, sim. Para os indianos ela é uma religião, para os egípcios ela era uma ciência. Nos dias de hoje ela está categorizada como ciência ou religião, na atualidade que a gente vê. É que também, se a gente olhar para a palavra ciência mesmo, né? Ela mudou muito de significado ao longo dos séculos todos, né? Se a gente pensar em ciência, como veio mais ou menos da passagem de filosofia para a ciência, aquela divisão maior, né? A ciência passou a ser uma coisa empírica, ou seja, uma coisa que você consegue fazer um experimento. Você consegue fazer um experimento repetidas vezes, ele dá sempre igual, e aí eu consigo tirar algum padrão. Sim. Né? E a ciência não significa ser verdade, assim significa ser experimental. Eu dou um exemplo, eu falo disso em sala de aula, né? Eu dou um exemplo que é assim, se quando eu chego na escola, eu abro a porta e ponho o pé direito, toco o sinal. Eu falo, nossa, meu pé direito fez tocar o sinal. Aí eu falo, bom, vou testar para saber se isso é verdade. Aí começa o experimento científico. Aí amanhã eu chego, quando eu ponho o pé direito para dentro da sala, toco o sinal. Aí eu falo, nossa, então realmente meu pé direito faz tocar o sinal. Aí eu faço mais uma vez, o pé direito toca o sinal. Aí eu tenho mais certeza. Cada vez que eu repito e acontece, eu tenho mais certeza, entre aspas, de que aquilo faz tocar o sinal. Chega um dia que quando eu coloco o pé direito, não toca. Mas quando eu coloco o pé esquerdo, toca. Aí eu penso, bom, então não é meu pé direito que faz tocar o sinal. De repente é eu entrar na sala. E antes eu entrava com o pé direito e já entrava por inteiro. Agora eu precisei entrar com o esquerdo para entrar. Você bola uma teoria para tentar se adequar aos experimentos que você fez. Isso não significa que é verdade, porque no final das contas é baseado com o tempo, né? É o horário que faz tocar o sinal. E pode ser que a minha característica enquanto cientista, enquanto pesquisador, de ser muito pontual, afetou o resultado do experimento. Se fosse uma pessoa, um cientista não tão pontual, ele chegaria numa outra conclusão mais rápido, porque ele não ia chegar toda vez no mesmo horário e ia descartar isso muito mais cedo. Então, isso que é a ciência hoje, né? O que a gente consegue experimentar e sair sempre igual. E claro, que se eu fosse levar isso a longo prazo, a pessoa ia acertar que não é o tempo, que aliás, que não é o pé, que não é ela, que é o horário, né? Mas fica fácil de enxergar assim quando você vê dessa forma, né? E a astrologia não é uma ciência, exatamente porque não é repetível, né? Por exemplo, aquilo que eu falei antes, não existem mapas astrais iguais, né? A relação, inclusive, com elas é diferente. Inclusive, assim, às vezes as pessoas falam de gêmeos, né, que nascem em segundos ou minutos de diferença. E aí teria um mapa astral realmente muito parecido, só que o mapa astral também se relaciona diferente se você é o primeiro irmão ou o segundo. Então, já muda de qualquer forma também. Porque a relação que você vai ter vai ser diferente. Então, não tem como a gente fazer a repetição desses estudos, vamos dizer assim. Então, não pode ser ciência porque não existe uma repetição. Eu posso tentar fazer ciência com a astrologia e tem um monte de estudos sobre isso, tá? Se você procurar estudos científicos de astrologia, você vai achar. Pessoas que fizeram, por exemplo, um questionário de como elas eram, quais eram as características dela, e aí compararam esses questionários com o signo solar. Quem é de Leão, quem é de Virgem, que não sei o quê. E não chegou num resultado. E aí, claro que não chegou, porque se o cara que é em Leão, ele tem aliás, tem estudo que chegou, tá? Mas tem estudo que não chegou. Mas não dá realmente para ser conclusivo, porque tem pessoas de Leão que tem um resto do mapa inteiro em Virgem. Tem pessoas de Leão que tem o resto do mapa inteiro em Sagitário. E isso muda.
E aí não dá para gente afirmar. Inclusive, se você está num ano de revolução solar diferente, você se analisa diferente. É muito comum que as pessoas façam, mesmo aqueles testes de personalidade, sabe? Aquele que tá famoso agora, que é aquele que é em inglês, né? Que tem aquelas 4 siglas, nem lembro mais o nome mas é um teste de personalidade que tá famoso, assim. E aí, assim, as pessoas, elas fazem hoje e elas fazem o ano que vem, dá diferente. Porque elas se sentem diferentes, porque elas estão em outro momento da vida, então não dá para você comparar nem a mesma pessoa com ela mesma, em momentos diferentes. Então, eu acho que a gente nunca vai conseguir atestar cientificamente a astrologia, porque o perfil dela não é ser científico. Isso não significa que não seja verdade. Só significa que não faz parte do espectro da ciência. Tem muitas coisas que não entram no espectro da ciência. Muitos estudos mentais, por exemplo, não entram no aspecto da ciência. Se a gente olhar para Freud e estudar psicanálise, também não é ciência, né? Porque não consegue fazer repetição sobre aqueles padrões, porque a máquina cerebral é muito diferente. Você não vai conseguir repetir o mesmo padrão, porque as pessoas tiveram vivências diferentes, traumas diferentes, se relacionaram diferente, e você não consegue ter um padrão científico. Então, não é ciência. Mas tem esse choque que as pessoas enxergam, né? Entre ciência, entre astrologia, entre religião, porque aí voltando para a pergunta inicial, né? Que eu fiz um aspas gigantesco aqui sobre ciência. Tá ótimo. A gente quer saber. Mas voltando para a religião, né? A religião em si, ela também não é ciência. Ela não é comprovável, né? Até porque eu vou comprovar como. Que tipo de experimento eu vou fazer? Então, não é experimental, simples assim. Não significa que não exista. Significa que não é científico. E a ciência está cansada também de se renovar. É outra coisa que também muda. A gente já acreditou que a Terra era o centro do universo, já acreditou que depois o Sol era o centro do universo, depois viu que não era nenhum dos dois. Exatamente. Ou se a gente pensar até na gravidade, todo mundo fala de Newton, né? Na gravidade, mas ele também errou, né? Tem a gravitação que não funciona quando você está muito longe da Terra, que depois foi reformulada por Einstein, porque ela só previa se você estivesse aqui na superfície. E se eu estivesse lá no espaço, como é que ela ia funcionar? Não sei. E aí precisou de uma outra fórmula completa para desmentir aquela lei universal. Então, na ciência, a gente tem muito disso, evolução, como Lamarck, Darwin, né? Então, a gente tá cheio disso, né? A química orgânica, então, nossa, você vai, cada vez que você vai se aprofundando, você vai vendo que um errou, aí o outro errou também, aí o outro errou, aí o outro acertou, e aí vai ficando um desmentindo o outro, né? Porque é aquilo que eu falei lá do sinal, né? Enquanto não deu errado o experimento, a verdade científica era: meu pé direito faz tocar o sinal. Exatamente. Precisou alguém perceber uma variável que não funcionava, que era quando eu mudava o tempo, né, daquele experimento, para perceber que estava errado. E aí aquela outra pessoa bola uma outra teoria. E a gente vai indo, né? A ciência nada mais é do que a tradução dos experimentos que a gente já fez e o que a gente conseguiu comprovar com eles. Tanto que na pandemia, por exemplo, as pessoas não entendiam direito isso, né? Como que a ciência não consegue explicar ou prever certos comportamentos do Covid? Porque a gente não fez experimentos científicos ainda, é novo. A gente não conseguiu fazer experimentos, repetir padrões ainda, porque ele acabou de nascer. Tem que ter todo um processo científico. As pessoas não entendem o processo da ciência. Elas acham que é uma coisa que, sei lá, que vem dos céus, mas comprova as coisas, sabe? Não entende o passo a passo, o funcionamento e tal. Então... Aliás, você vê que eu sou uma pessoa muito científica também, né? Eu tenho os dois lados. E as pessoas, às vezes, acham isso como incoerência. E eu não acho. Eu acho que são coisas diferentes que não se contrapõem necessariamente, né? Não precisa se contrapor. É que as pessoas gostam do antagonismo, né? Sim. Bueno, a gente falou de religião e sabe que tem uma intolerância religiosa grande no nosso país, no mundo, né? Na verdade. Sim. E como é que, quando a pessoa, eu sou astrólogo, e a pessoa tem uma vertente religiosa forte, como é que ela reage na maioria das vezes?
Olha, normalmente ela fala isso que eu falei, né? Assim, antes de... não acredito porque quem controla não é os astros, é Deus. Ela nega, né? Eu nunca recebi nenhuma agressão. É mais nesse sentido de eu não acredito porque é isso, porque é Deus que manda. E eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo assim, não, mas quem garante que Deus não controla através dos astros? Que ele controla os astros, e aí desta forma ele controla as energias, e desta forma ele controla as pessoas. E as vertentes, e para onde vai a sociedade. E as pessoas normalmente não sabem explicar, mas continuam falando não. Não, é Deus por ele mesmo. Não tem essas linhas de ventríloco, né? É que eu acho isso interessante, porque a gente já está em 2023, né? A gente evoluiu cientificamente de uma forma gigantesca no último século, mas a gente continua com um pensamento muito antigo, né? Não vou aceitar isso porque não. Porque se eu vou ter que pensar, não é bom. Tem que alguém a pensar por mim. Acho que essa é um pouco minha visão. Depois o pessoal me pega de pau aqui nos comentários. Não, mas eu acho que é mesmo. Na verdade, eu acho que isso sempre existiu, né? Assim, sempre existiu quem é muito apegado ao passado, sempre Sim. existiu quem está olhando para o futuro, né? E para quem gosta de se renovar. Mesmo hoje, politicamente no Brasil, a gente vê isso, mesmo afora a gente vê isso, em transições muito grandes na história a gente vê isso. Então, por exemplo, vamos colocar de uma forma assim, os que olhavam muito para o passado 100 anos atrás, 150 anos atrás, queriam que continuasse a escravidão. E quem estava olhando para o futuro falando, não, isso é um absurdo. E hoje é a mesma coisa, só que mudou do que a gente está falando. Né? Mudou qual que é a estrutura que a gente está querendo manter ou que a gente quer mudar. E claro, também muda para onde a gente está indo, né? Nem sempre o passado é o ruim e o futuro é o bom. Muda tudo. Mas sempre tem esse padrão das pessoas que se apegam a alguma coisa, né? Até porque a gente tem um cérebro que o nosso cérebro automaticamente ele tenta deletar as coisas piores. Ele tenta fazer você esquecer dos traumas. Quem teve um trauma muito grande de infância, por exemplo, não lembra grande parte da infância, lembra de uma certa idade para frente. É normal o cérebro fazer isso. Então também é muito comum que quando você olhe para o passado, você olhe com aqueles olhos nostálgicos, tipo, não, naquele tempo era melhor, porque não tinha problema, não tinha violência, não tinha brigas, as crianças eram melhores, né? Só que não lembra de verdade de como era. Tem uma visão deturpada, porque muitas coisas foram apagadas mesmo. A nossa memória não é confiável, né? Então, em vez de se atém a lembranças que não são tão reais, em vez de fatos históricos. E aí entra um monte de coisa do brasileiro, inclusive, de não gostar muito de estudar. de gostar de ouvir um negócio que concorda comigo e repetir para sempre, né? Infelizmente, isso não é só que o mundo inteiro tem esse problema, né? Sim, não, com certeza. Aqui o pessoal mandou outra pergunta para a gente. Como faço para me tornar um astrólogo? O que é preciso estudar? Como é que eu vou me considerar? Agora eu sou um astrólogo. Eu acho que é difícil falar quanto que você se torna. Eu acho que tem muito conhecimento que você precisa ter como base, né? Você precisa entender das constelações, você precisa entender dos estereótipos que, querendo ou não, eu falo dos estereótipos como irreais, porque eles não correspondem à totalidade, vai mudando, mas eu acho que os estereótipos ajudam muito. Aqueles estereótipos mesmo, sei lá, geminiano é duas caras, essas coisas que não é verdade, tá? Mas esses estereótipos, eu acho que eles ajudam a você a mostrar como que as pessoas enxergam aquela energia. E aí depois você vai para a energia. São passos. Como você aprender a mentira para depois aprender a verdade, sabe assim? Sim. Então, acho que ler sobre todas essas energias e tudo mais ajuda, né? Independente de ser uma coisa falsa, uma coisa meio desvirtuada, não completa, mas tudo que você vê, eu acho que ajuda a formar o todo, né? E eu acho que precisa entender não só dos signos e das energias dos signos, mas das casas, né? Então, quando você faz um mapa astral, quando as pessoas veem um mapa astral pela primeira vez, elas não entendem absolutamente nada, porque é uma bola
com um monte de linha vermelha, azul, verde, depende de onde você está fazendo, né? Mas várias linhas coloridas, e aí tem, tipo, dividido em 12 partes aquele círculo, e aí tem as bolinhas, os planetas, os símbolos, e você não entende nada. Então tem que ter contato com as casas para entender um pouco disso, o que cada casa diz. Por exemplo, o que a gente chama de ascendente, que é bem popular, na verdade, no fim das contas é casa 1. Ascendente e casa 1 é a mesma coisa, só que tem 12, a gente só fala de uma, né? Tem todas as outras 11 casas que a gente não usa no senso comum, no popular. A gente só fala da casa 1, entendeu? Mas as outras todas são importantes, né? Então precisa entender. E aí, depois disso, entender como se relacionam as energias. Por exemplo, como que fica alguém que é de Virgem, mas tem ascendente em Sagitário? Não é só eu somar Virgem com Sagitário. Porque às vezes é incoerente, inclusive, né? Por exemplo, eu vou juntar o cético com o não cético, dá o quê? Sabe? Então, então você tem que saber interpretar para onde que vai essa energia. E aí eu acho que entra muito a prática. Eu acho que quem está estudando isso mesmo, e depois de estudar tudo isso, tem que ler dos amigos, das pessoas, da família, o próprio. Às vezes fazer consulta com outros astrólogos também é bom, porque aí você vê como que ele interpreta o seu mapa, que você interpretou diferente, né? Então é legal, né? Eu mesmo já fiz com pessoas diferentes e é muito enriquecedor, né? Então acho que você aí tem que ter muito prática, mas tem que se manter estudando, tem que se manter vivo na coisa, né? E aí procurar informação que não falta, né? Por exemplo, esse canal que eu falei da Débora Mexica é excelente, né? E ela é muito atualizada, ela é muito boa, sagitariana, tal. E se bem que ela não fala muito do mapa astral dela, ela não. Mas eu não ligo, eu falo, eu sou virginiano mesmo, acho ótimo, inclusive, virginiano para ler mapa, para ler tarô, para ler o que seja. Mas tem muita gente que não gosta de colocar, né? Mas eu tô já voando na pergunta aqui. Eu adoro. Pode ser. Respondi? Respondeu. Agora uma pergunta assim. Existe assim, uma faculdade, uma escola, algum lugar do mundo, no Brasil, que seja assim, exclusivamente para preparar um astrólogo, pegar ele do zero ali, do nada, e ó, se agora você tem uma base para você continuar a seguir? Olha, eu não conheço nada que seja... É que assim, vamos por partes, né? Para ser reconhecido como oficial, teria que ter um aval do governo, né? Que é quem faz esse trâmite de falar, você é formado em X, então você é apto para X, né? E não existe hoje. Então não tem uma fiscalização, um negócio escrito que você pode falar, não, agora eu sou apto. Porque não tem diplomação, não é fiscalizado, não tem governo atuando para isso ser algo oficial, vamos dizer assim. Então esse é um ponto. Então você pode fazer um curso que o astrólogo X fala que depois do curso você está apto e você ganha um diploma que ele criou, que é um papel que ele escreveu que você está apto. E isso vai valer se as pessoas dão crédito para aquele astrólogo, né? Passa a ser uma coisa muito volátil, né? Agora, se aquela pessoa fala, não, aquele astrólogo eu não gosto, eu acho que ele fala mentiras, então não serve de nada seu diploma, né? Então, não... acaba ficando muito assim. Então, até existe, mas a credibilidade dele vai variar. Entendeu? Eu não tenho como dizer, esse aqui é certificado, esse aqui não é certificado. Eu acho que as pessoas têm que procurar as vias certas, mas se manter estudando para perceber que, de repente, aquela formação que eu fiz não era tão completa assim. Tem outras coisas que eu não vi, né? Porque a gente nunca sabe. Não é estruturado que nem uma faculdade, né? Você vai, ao longo do tempo, construindo o teu nome, mostrando a sua excelência, e assim você vai sendo reconhecido como uma pessoa séria no ramo. Sim, sim.
E é aquilo, quanto mais estudo, mais você vai falar com propriedade. Exatamente. Né? E aí mais você vai ser creditado por isso. É claro que também existe a propaganda toda, né? Mas, de maneira geral, você como profissional sério é isso, né? Quanto mais você estudar, mais você vai estar afiado. Se estudar, né? As pessoas às vezes querem uma fórmula mágica para fugir do estudo. Sempre. Pode ter certeza que sempre. Perguntaram aqui pra gente qual a diferença entre signo ascendente, signo lunar e signo solar. Isso, eu já falei um pouco, né? Mas o signo solar seria meu Sol está entre o Sol está entre eu e a constelação de Virgem. Então eu tenho o Sol em Virgem. Minha Lua está entre eu, no momento que eu nasci, né? A Lua está entre eu e a constelação de Aquário. Então eu tenho Lua em Aquário. E o ascendente é a casa 1, que é onde está seria o Sol nascendo, né? Na posição ascendente do Sol, ou seja, o Sol nascendo, né? Naquela posição onde o Sol nasce, que constelação que está ali? Porque é como se fosse assim, eu tô aqui, aí volta toda, tem todas as constelações. Então tem energia vindo daqui, do céu, né? Sim. Então tem energia vindo de cada lugar. E aí todos esses 360 aqui de coisa vindo para você são as casas. Então a gente fala que nascendo até 30 graus é a casa 1. Aí do 30 a 60 é a casa 2. Não é exatamente de 30 em 30 graus, mas só para exemplificar, né? Mais ou menos isso, que aí somando 30 vezes 12 dá 360. Então, aí tem as casas. E aí cada um tem seu significado. Então, vou explicar dessas 3 para não ficar muito complexo. O Sol, eu digo que é a sua essência. Então, é aquilo que você tem de mais verdadeiro em você, né? Mas que vai se modificar muito de acordo com os outros planetas, as outras casas e tudo mais. Um exemplo. Vou dar exemplo comigo que eu acho mais fácil, né? Eu sou virginiano, né? E virginiano costuma, inclusive, não ser tão expansivo e fala com as mãos, que nem eu, assim, e sabe, é mais tímido normalmente, né? Só que eu tenho ascendente em Sagitário. E o ascendente, que é a casa 1, né? São as habilidades que você ganha, são as máscaras que você coloca, é como que você se mostra para o mundo, né? Então, por mais que eu tenha uma essência virginiana, então eu tenho sim certo receio de críticas, por exemplo, né? Que é o que faz a pessoa ser tímida. Mas eu tenho uma ferramenta que vem do meu ascendente que eu me mostro para o mundo mais expansivo. Eu me mostro para o mundo mais, assim, sem amarras, entendeu? Porque o Sagitário, ele é expansivo, né? Então, eu ganho essa habilidade de me mostrar para o mundo dessa forma. Mas eu continuo tendo, por exemplo, uma relação complicada com críticas. Porque faz parte da minha essência, que é virginiana. Então, aí vai se relacionando, entendeu? Esse Sol, essa essência, que é o que eu tenho dentro, com o que eu tenho no ascendente. E às vezes isso me ajuda a lidar, inclusive, com críticas também, porque aí eu me torno mais suscetível. E aí, enfim, entram outras questões. Aí, por exemplo, eu tenho Lua em Aquário. Então, a Lua, eu sempre falo que a Lua é como se fosse um filtro das emoções. Então, por exemplo, o que deixa o virginiano irritado? Criticá-lo, principalmente naquilo que ele já sabe, né? Porque o virginiano, ele é muito atento aos próprios defeitos. Então, se você reforça isso, ele fica mal, vamos dizer assim. Aí vamos dizer que eu fiquei bravo. A pessoa me apontou uma coisa que eu já sei. Esse é o ponto do virginiano, vamos dizer. O que ele vai fazer? Aí vai depender daquele anjinho e diabinho no ombro, né? Discute de volta, não, fica na sua, não, sei lá, qualquer coisa assim. E eu diria que essa conversa para decidir o que vai acontecer é a Lua. Então, ela é aquele filtro da sua emoção até a sua ação. Então, é como você vai sentir, como que você vai reagir, como que você vai se portar,
Tudo aquele diálogo interno que acontece dentro de você, principalmente das emoções, é a Lua. Então, o aquário, por exemplo, ele tende a pensar muito no todo. Então, ele vai ficar concatenando, assim, não, mas se eu fizer isso, vai ter essa reação, e aí não sei quem vai ficar magoado e não deveria, porque não tem a ver com ele, mas se eu fizer isso aqui, e vai ficar, assim, pensando em um monte de coisa. Inclusive, o ponto fraco de que tem Lua em aquário, muitas vezes, Lua em virgem também, muitas vezes é ficar pensando, e no fim não fazer nada. Perder o momento da ação. E aí isso torna a pessoa, na verdade, ela começa a ter problemas com não lidar direito com as coisas. E acumular essas emoções, essas coisas e tal, por não ter reação, né? Então, é um exemplo de como que essas coisas todas, elas se comunicam, né? Então você vai agregando, você vai entendendo, ele é assim, mas tem essa outra coisa que faz ele ser de outro jeito, para se portar de outra forma, e tem essa coisa aqui que faz com que as emoções não fluam tão bem, e aí trava essa parte aqui. Então você vai ganhando complexidade, né? Por isso que eu acho que tem que fazer o mapa astral, para você entender na profundidade. E a gente poderia falar que, não, mas Mercúrio está em Virgem, então a comunicação dele é muito clara. Mas o Vênus está em Libra, então faz a pessoa ser mais... ela consiga flertar mais facilmente, porque ela tem o Vênus, que é a parte do amor, mais fácil. Então, por mais que ela seja tímida, ela consegue canalizar isso, a área do amor tende a fluir melhor. Então, sabe, se você vai... Cada vez que você coloca outra coisa, você vai entendendo o todo. Né? Entendi. É mais ou menos por aí. Deixa eu ver aqui, outra curiosidade aqui dos inscritos. Esse aqui todo mundo quer saber. O que é o inferno astral? Que vai escapar do meu que está passando pelo dela. É que assim, né? Todo ciclo tem o fim de ciclo, né? E assim, vou contar como se fosse porque assim, a Revolução Solar, normalmente essas pessoas falam isso em relação à Revolução Solar, tá? Elas só não sabem disso. Mas é em relação à Revolução Solar, que são as 12 casas, que são os 12 pequenos ciclos que você vive, não só de interpretação de como vai ser o ano, mas também de mês a mês, o que você vai sentir mais, o que você vai sentir menos, para onde vai estar olhando e tal. E você tem várias oportunidades, tem várias tarefas, entre muitas aspas, durante o seu ano, que seria, por exemplo, você vai ter oportunidade de se espiritualizar, sua essência vai estar pedindo isso, então faça. Só que existe o livre-arbítrio também, né? Que a pessoa às vezes não quer fazer porque está concentrada em armadilhas, né? Sei lá, às vezes está na armadilha de querer ganhar muito dinheiro e a ambição fala mais e aí, em vez de espiritualizar vai trabalhar. Não que não precise trabalhar, tá, gente? É só um exemplo, assim, de coisas que as pessoas podem viver. Mas... E aí deixa de lado aquela parte, sabe? Então, tem dessas coisas. E aí, a etapa 12, que é o mês final, antes de terminar, ela é a etapa de fim de ciclo, em que você repensa sobre todo o ciclo, que você fica mais quietinho, que você fica mais pensando, nossa, como que foi o meu ano? Sabe o que a gente faz no ano novo? Sim. É o que a gente tem que fazer no mês antes do aniversário. Como que foi meu ano? Aproveitei bem as energias, fiz bem, sabe? Tudo isso tem que passar por esse processo. E aí, muitas vezes as pessoas não fazem isso. As pessoas, elas querem se esforçar muito, ir atrás de não sei o quê, ou atropelar as coisas e tudo mais. E aí a vida causa mesmo. É por isso que chama de inferno astral, porque é como se ele quisesse que você ficasse quietinho refletindo aquela etapa. Se você não fica, ele dá um jeito de você ficar. Então, por exemplo, quero fazer 50 horas extras porque quero ganhar dinheiro, vamos supor. Estou voltando, por exemplo, do dinheiro. Mas é para você ficar quietinho refletindo, não é para você ficar trabalhando muito, assim, não é para você ficar com ambição nesse momento. Então, o que acontece? Você fica doente. Para você ficar quietinho na sua casa, refletindo. Não é tão direto assim, mas é mais ou menos isso, entendeu? É tipo, coisas acontecem para que você tenha aquela energia, aquela oportunidade de refletir. E se você não aproveita, costuma acontecer coisas. Então,
Na verdade, quanto menos você aproveitar as energias do seu momento, né, que quem vai mostrar isso para você mais claramente é o mapa mesmo, quanto menos você aproveitar, mais conturbado vai ser o período que antecede seu aniversário. O inferno astral ele não é um castigo anual que a pessoa recebe. Não, ele pode ser incrível, ele pode ser incrível, ele pode ser maravilhoso. Ele pode ser realmente fazer uma lista do que foi bom, do que foi ruim, nananana, e ser ótimo. Eu vou pro próximo ano muito mais carregado, muito mais assim, disposto, colhendo todos os aprendizados que eu tive durante o ano. Então pode ser muito produtivo, pode ser muito bom. É que muitas vezes não é. Porque a gente não necessariamente está sintonizado, né? A gente cai nas armadilhas que existem por aí hoje. Ah, entendemos aqui o que é inferno astral. Deixa eu ver aqui. Esse link que a gente está usando vai expirar? A gente pode dar uma pausa de 5 minutos e te enviar um link novo? Dá um tempo de beber uma água? Pode ser. Eu também falo demais, né? Imagina. A gente adora quem fala demais. Tá. E rende bastante. Tem muita pergunta ainda para você. Se a gente puder fazer mais um link. Tá bom. Vai parar 5 minutos, aí a gente vai mandar um link novo para você para tomar uma água e carregar outro link. Fechado. Então daqui a pouco a gente se fala. Valeu. Vou aplicar aqui o efeito. Prontinho. Voltamos, deixa eu ver aqui uma próxima pergunta que fizeram aqui, deixar para você. Opa, essa aqui é mais complexa. O que é planeta retrógrado e como ele interfere nas nossas vidas? Tá. Vamos pensar assim, né? Vamos naquele exemplo que eu dei da bola, né? Que você é o centro e tem os planetas, as coisas girando em volta de você, né? Não que você seja o centro e as coisas giram em volta, pelo amor de Deus, não é isso. Mas na nossa perspectiva, é como se estivesse rodando em volta da gente, né? Porque a gente se coloca no centro porque na nossa visão nós estamos, né? Só que aí, assim, por nós não sermos o centro, só enxergamos como se fosse, né? Acontece do planeta parecer que faz movimento contrário. Por exemplo, se eu tenho o costume de olhar para o céu sempre, ou como os astrônomos faziam muito tempo atrás, ficavam sempre olhando para o céu. E aí o Mercúrio está indo assim, né? Está indo fazendo movimento, e de repente ele faz esse movimento, e aí ele faz esse movimento de novo. Né? O que aconteceu? Não é que ele freou e foi para trás, né? Não é isso. É que da nossa perspectiva, que não é no centro, parece que ele foi para trás. Né? Ele continua o movimento dele. Só que pela nossa perspectiva, a maneira como tudo está girando e se movimentando e tudo mais, a gente teve essa impressão que ele foi para trás, certo? Então, esse movimento que parece que ele foi para trás, na nossa perspectiva, é o movimento retrógrado. É quando parece que o planeta está indo para trás, né? Na nossa perspectiva. Então, é isso que é o movimento retrógrado. E aí o que acontece? Né? Vamos pensar assim. Vamos supor que Mercúrio estava entre Peixes e Áries, estava caminhando em Peixes e ia chegar em Áries, certo? Certo. Só que aí ele entrou no movimento retrógrado. Aí em vez de ele passar para Áries, ele volta e continua em Peixes. E aí depois ele vai para frente de novo em Peixes. E aí depois ele chega de novo realmente em Áries. Ele ficou o triplo do tempo que era por ter ficado em Peixes, certo? Porque em vez de ele só passar, ele passou, voltou e foi de novo, né? Por causa desse momento retrógrado. Então, onde acontece o momento retrógrado é um signo, uma energia, uma influência que a gente vai ter com mais intensidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? O que já dá um indício de que a gente precisa trabalhar aquela energia. E a gente tem a oportunidade de trabalhar essa energia por mais tempo. Então, esse é um ponto. Então, você tem que ver onde está Mercúrio. Eu estou falando de Mercúrio porque, normalmente, as pessoas falam de Mercúrio retrógrado, né? Todos os planetas têm momento retrógrado, tá? Porque a gente tem a perspectiva de todos, às vezes, andar para trás, tá? Não todos, mas, enfim, vamos para frente. Mas Mercúrio é o mais famoso, né? Júpiter fica retrógrado, Netuno fica retrógrado, Plutão, quase todos ficam retrógrados, né?
Mas, enfim, e então fica mais nessa energia, então a gente tem oportunidade mais de rever aquilo. Mas, por exemplo, no Mercúrio, que todos falam, o Mercúrio é o planeta da comunicação, das tecnologias de comunicação, inclusive. Então, quando o Mercúrio fica retrógrado, fica com mais tempo e entra em revisão sobre aquele aspecto, é muito comum que a comunicação falhe, que sei lá, a internet falhe, que tenha problemas com conexão, que, sei lá, tenha problemas com contratos. Então, que é coisa que você precisa se comunicar, é um tipo de comunicação, né? O contrato, só que é um tipo de comunicação bastante específica, com muito detalhe. Então, é comum que se erre ou que se passe desapercebido por alguma coisa. Então, por exemplo, quando o Mercúrio está retrógrado, as pessoas têm que ter muita atenção em fechar negócio. Muita atenção aos contratos. Se for possível pensar duas vezes, pense, reflita, reanalise, faça esse trabalho dobrado, porque é como se a comunicação tivesse em revisão. Então, coisas passam, entendeu? E então é isso, assim, o retrógrado fica mais tempo, porque ele anda mais ou menos para trás, e dependendo do que estiver andando para trás, tem influências no nosso dia a dia. Respondi? Respondeu. Agora a gente já sabe que estamos aprendendo. Agora eu queria dizer. Outra pergunta bem técnica aqui. O que é retorno de Saturno? Tá. Lembra que eu falei do retorno solar, que acontece todo ano? Ou revolução solar, né? Revolução é uma volta, retorno é voltei ao ponto inicial, ou seja, dei uma volta, né? Exatamente. E o Sol, como a gente sabe, né? Ele demora um ano para passar para o ponto onde ele estava. Na verdade, a gente demora um ano para voltar para o ponto onde estava, mas olhando para o Sol é essa perspectiva, né? Então, o retorno solar dura um ano. Depois de um ano, ele volta para a posição que ele estava e passa de novo na mesma constelação. Se eu sou de Virgem, ele começou o movimento dele quando eu nasci em Virgem. Quando ele volta para Virgem, naquele grau exato onde eu nasci, deu o meu retorno solar. E a gente tem vários, né? Eu tenho 30 anos, eu já tive 30 retornos solares, certo? Certo. Só que Saturno, agora chegando na resposta, né? Saturno tem uma revolução que demora 30 anos, mais ou menos, 29, 28, por aí, né? Varia um pouco. Mas varia um pouco até por conta do movimento retrógrado, né? Enfim. Mas é em torno disso. Então, um retorno, uma volta completa, demora 28 anos. Então, ele é muito mais significativo. O retorno solar também é significativo. Só que você tem todo ano. Então, você já meio que acostumou, entre muitas aspas, com aquelas mudanças, né? Que é uma mudança muito interna. Muda toda vez que você faz aniversário. Tanto que existe inclusive o mapa de revolução solar é um dos mais atrativos, né? As pessoas fazem com regularidade. Eu tenho muitas pessoas que fazem mapa de retorno solar comigo todo ano, quando faz aniversário. Porque aí vai mudar tudo e já quer saber o que tem que trabalhar, com que atenção, enfim, em cada parte do ano e tal. Tem ano que é muito voltado para o trabalho, tem ano que é muito voltado para a família. E aí você tem que ajuda a entender seu momento, né? Já o do retorno de Saturno, que é 28 anos, ele é mais assim, bem naquela fase onde você está, inclusive, formando o lobo frontal, que você está tomando as decisões, né, e tudo mais. Então, culturalmente, pelo nosso formato anatômico do cérebro e por Saturno, tudo coincide daquele momento de amadurecimento, vamos dizer assim. Porque Saturno, ele representa o trabalho, representa a responsabilidade, representa... É como se fosse aquele pai que manda em você, sabe? Sim. Eu costumo dizer que Saturno é aquele pai chato, no bom sentido, às vezes, né? Que é aquele que te cobra. Seja responsável, faça tudo certinho. Se você faz, ele fica na boa. Se você não faz, ele vai te criando problema. Isso é Saturno, entendeu? A energia de Saturno é essa. Então, quando o Saturno chega no ponto que ele ficou e entra num novo ciclo, já é um ciclo que, teoricamente, já está muito mais preparado em relação às suas responsabilidades, ao seu trabalho, nananana. Então, o próximo ciclo que você começa já é muito mais elevado no sentido de responsabilidades, né? Então, tem muita diferença. Você já passou um ciclo inteiro de Saturno criando suas responsabilidades, a partir dali outra história. Então, as pessoas, inclusive, sentem o peso da responsabilidade, sentem o peso do trabalho, sentem o peso de várias coisas que vai ganhando, né?
Inclusive, esse é o mais famoso, o retorno de Saturno com uns 28, 29 por ali. Mas você tem o segundo retorno de Saturno com uns 56, 57, por ali, né? Que é quando completa a segunda volta. E aí é uma terceira volta ainda, né? Então, tem gente que vive a quarta volta também, mas aí já depende muito, né? Mas é por aí, entendeu? Então, mas é bem significativo mesmo, esse retorno de Saturno. E aí você ganha muito peso nas responsabilidades, no trabalho, tudo isso, né? Ele acontece a cada 28 anos, independente de qualquer coisa. Varia um pouquinho, porque o movimento que a gente enxerga não é um movimento tão regularzinho. Sim. Por conta daquilo que eu falei, o momento retrógrado e tudo mais, pode ser que um ano seja um pouquinho mais longo, porque ele voltou bem na hora que ia completar, e aí foi de novo. Então, na nossa perspectiva, muda um pouquinho. E como o Saturno se move muito lentamente, pode mudar de 28 para 29 anos, por exemplo. Então, não é tão regular. Mas é mais ou menos isso. Assim, uma pergunta bem leiga, porque eu não entendo nada, né? A pessoa nasce no ano que está tendo o retorno de Saturno. Isso afeta ela já no nascimento? Não, porque o retorno de Saturno é pessoal. Ah! Por exemplo, você nasceu quando Saturno estava em Capricórnio grau 2. Então, o seu retorno de Saturno é quando Saturno chegar em Capricórnio grau 2, de novo. Ah, tá. Você já não nasce recebendo uma bomba. Não, porque ele é o seu retorno de Saturno. Ah, entendi. Até porque se a gente falar retorno de Saturno para todos, onde começa? É verdade. Né? Agora, outra pergunta, bem leiga também. Mia, imagina, é a melhor pergunta, né? Você consegue voltar para as bases, né? Como é que a gente nós somos o ser humano, ele a gente é menor que um átomo, assim, se fosse falar em relação ao Sol, então em relação ao universo, então a gente nem átomo a gente consegue ser tão pequeno. Como é que esses astros, essas constelações, conseguem interferir em criaturas tão pequenas como é o ser humano? Então, eu acho que é exatamente por isso, na verdade, né? É assim, vou colocar da seguinte forma. O Sol, ele é muito maior, emana muito mais energia e tem muito mais influência do que eu, do que você, do que qualquer um. Sim. Né? Então, a gente receber a energia dele e achar que isso não tem influência nenhuma na gente é loucura, né? O Sol tem muita influência na gente. Só que o Sol, por si só, ele também recebe energia de outros lugares, né? Porque se a gente está enxergando a estrela, é porque está vindo energia luminosa de lá. Então, tem energia chegando de lá para cá. Ela caminha, né, no universo. Se a gente está enxergar ela, é uma prova disso, né? Porque é energia luminosa chegando. Então, junto com essa energia luminosa e a infravermelho, o calor e tudo isso que a gente sente, chega mais um monte de coisa que interfere na gente, né? Então, o tipo de energia que você recebe influencia diretamente em quem você é, o que você sente, quais são os seus ideais, para onde você está olhando. Então, no fundo é isso, né? A gente é muito pequeno e a gente sofre grande influência das coisas grandes. Acho que é o inverso, na verdade, né? Por a gente ser muito pequeno é que a gente sofre tanta influência das coisas que são maiores que a gente. Ah, agora entendi. Vamos ver aqui outra pergunta de outro inscrito. Como é feita a combinação astral? Aliás, o que é a combinação astral, antes do pessoal entender? Eu acho que as pessoas estão falando de sinastria, né? Que é outro nome. Que é quando você compara dois mapas. Ou 3, enfim, você pode comparar quantos mapas você quiser. Mas é como se, por exemplo, eu pegasse... você é casado? Como que... Sou casado. Você é casado. Então, eu pegasse o seu mapa e o da outra pessoa e comparasse os dois mapas. Sobrepusesse, inclusive, os dois mapas. Né? E aí eu conseguia ver como que eles se relacionam. Por exemplo, vamos supor que você tem o Sol em... Qual que é o seu signo solar? Eu nasci em Câncer. Câncer. Canceriano. Então, vamos supor que você tem o Sol em Câncer e que ela tem não tem o Sol em Câncer, mas tem a Lua em Câncer. Então, você tem o Sol junto da Lua dela. Certo? Então, você
ilumina com o sol, meio que, entre aspas, né, as emoções dela. Então fica mais fácil dela se abrir emocionalmente com você. Entendeu? Entendi. Então, e ela, por ter a lua no seu sol, ela ajuda você a enxergar o seu interior, a sua essência. Então, essa combinação, assim, de qual energia está em que lugar do seu mapa junto com outra pessoa, você consegue chegar a conclusões. Onde que ela te ajuda mais, onde que ela te ajuda menos, onde que tem possíveis áreas de conflito, se, entre aspas, combina ou não, né? E é isso, então dá para você comparar e ver, assim, onde que está cada um. É uma leitura muito legal, na verdade, né? Mas eu não gosto da perspectiva de vou ler para ver se a gente dá certo. Não gosto dessa perspectiva. Eu gosto da perspectiva de eu vou ler para ver quais são os nossos desafios e quais são as nossas harmonias, né? Porque, inclusive, tem relação que você não escolhe, porque você pode fazer sua combinação astral com a sua mãe, né? Você pode ver o que conflui bem com a sua mãe, o que não dá muito certo, que áreas que são desafiadoras e tal. E você não vai descartar a sua mãe porque tá desafiador. Então, eu gosto dessa perspectiva, de entender aquela relação melhor, né? E não de, então não serve. Porque, de qualquer jeito, sempre vão ter áreas desafiadoras, né? Tem muita gente que vai para esse lado de, tipo, não, tal signo não combina com tal. Então, se eu conheço a pessoa e é daquele signo, eu já não quero. E não é assim. Não, de maneira nenhuma é assim. Até porque a gente precisa dos desafios para se melhorar, né? E qualquer relação vai ter seus desafios. Conhecê-los melhor para a gente conseguir lidar melhor. Essa que é... Mas acontece isso de uma pessoa não querer... eu vi meu mapa astral, você é de tal signo, então você não serve, eu não querer se relacionar com a pessoa porque ela olhou no mapa, ela nem tenta. Tem. Ela... Não, até eu acho que é um processo cultural normal, assim. Tem muita gente que fala assim, nossa, nunca me relacionaria com alguém de Escorpião. Nunca me relacionaria com alguém de Capricórnio, cara chato, sabe? E existem esses estereótipos, esses preconceitos até, né? E não são verdadeiros. Não são verdadeiros. Eu, inclusive, costumo dizer que Escorpião, por exemplo, é um signo que sofre muito na nossa cultura. Porque a nossa cultura abomina os escorpianos, por exemplo. Fala que eles são vingativos, intensos, e que você não pode mexer, porque ele vai lembrar e vai te esfaquear à noite. Sabe? Tem umas histórias, assim, de escorpião que são, sabe? E que nada a ver, meu. O escorpião é um injustiçado, entendeu? Não tem essa. Eu acho que, inclusive, assim... primeiro que depende da relação com os outros planetas, todas as posições. E outra que eu costumo dizer isso, se você não gosta de um signo, é porque você precisa entender a energia dele. Você precisa daquela energia. Por exemplo, você não gosta de leoninos, então provavelmente é porque você precisa aprender com eles. Porque você rejeita algo em você. Por exemplo... Eu não gosto de leoninos, porque eles ficam aparecendo demais, são muito estrelinhas, sei lá, uma coisa assim, né? Vamos supor que a pessoa tem esse pensamento. Então, provavelmente você não se mostra, ou é tímido, ou tem problemas com autoestima, e aí quando você vê alguém que consegue fazer isso, te irrita. Então você, na verdade, tinha que aprender com eles. Isso é até uma coisa de psicanálise, né? Você rejeita aquilo que você queria ter, ou queria ser, ou que você precisa. Então, ou que você já rejeitou na sua vida, ou que a sua mãe representava e você não quer igual porque ela te representa uma coisa negativa porque você teve um trauma, sabe? Enfim, tem tudo isso. Então, eu falo assim, gente, essas rejeições que vocês têm com qualquer coisa é puro preconceito e te faz mal, porque no fim você deixa de aprender coisas que você poderia. Com certeza. Quer dizer, então, que existe signos que sofrem preconceito, até nos signos. Sim, geminianos outros, que também ficam falando que é falso, que é duas caras, que, né, várias coisas. Qual que é o signo que é o número 1 do preconceito? O que mais sofre? Acho que é Escorpião. Escorpião é o número 1. Eu acho que sim. Meu Deus.
Então, quem nasce no signo de escorpião, ele tem sérios problemas aqui com... Sim. E escorpião, ele é muito profundo, ele é muito intenso, né? Então, é muito comum que os escorpianos sejam sofredores, né? Porque é muita coisa para lidar. E aí você ainda traz uma carga a mais dele ser rejeitado pelas pessoas por conta do signo dele, né? Gente, fantástico isso. Calma, gente, não estou dizendo que é fantástico ser contra as pessoas, né? Só assunto. Agora, vamos ver aqui outra pergunta que fizeram aqui pra gente. Qual seria a pior combinação possível entre dois signos? Que não dá certo mesmo. Então, eu acho que, indo pela linha que eu acabei de falar, né? Eu acho que se você não se dá bem com certa energia, é porque você precisa rever certas coisas, precisa aprender com elas, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui o que as pessoas chamam de oposição, né? Que é o... Esqueci, tem um termo que as pessoas usam que é muito assim, que é o antagônico, sabe? Mas eu chamo de congruentes, né? Eu falo que não são 12 signos, são 6 eixos complementares, porque tem um e o oposto, né? Então tem Virgem e tem Peixes, são os dois opostos da mesma moeda, né? E tem muita gente que fala que esses são horríveis, né? Tipo, você lidar com o seu... Você sendo de Virgem, lidar com Peixes é horrível. E muitas vezes é mesmo, é super desafiador. Mas te faz crescer muito. Porque, por exemplo, quem é muito virginiano, por exemplo, virginiano ele representa muito o cético, o racional, aquele que estuda e traduz com as palavras, que quer aperfeiçoar racionalmente alguma coisa e tudo mais. E o pisciano é o livre dessas amarras, o que é muito ligado à espiritualidade, né, e tudo mais. E um precisa do outro, no fim das contas. Se você é hiperracional, cético, não acredita em nada, para o seu bem-estar, você precisava de um pouquinho de espiritualidade. E o pisciano é também o oposto. Se você é muito espiritual e não tem nenhuma amarra e não consegue traduzir isso na sua parte física, não consegue pensar por si só, não consegue bolar suas próprias, né? Você precisa de um pouco da energia de Virgem. Então é desafiador, porque é muito diferente, mas é complementar. Se você tem muito da energia de um signo, muito forte, você precisa aprender com o oposto, para equilibrar, para você não cair nas armadilhas que aquela energia pode te oferecer. Entendeu? Então, eu diria assim, não existe signos que não dão certo. Existem alguns que são mais desafiadores, mas que vão te fazer você aprender mais, né? Mas é que aí tem uma outra coisa que é assim, quando a pessoa é virginiana, por exemplo, o virginiano ele é o aperfeiçoador do zodíaco, né? Ele é aquele que ele é muito detalhista, ele é muito crítico, ele consegue ver coisas que os outros às vezes não veem, do que está fora do lugar, do que precisa arrumar, detalhes, né? Por quê? Porque ele precisa aperfeiçoar, é a missão dele, né? Da essência de Virgem, vamos colocar assim. Então, aí, por exemplo, se ele não lidar bem com essa energia, o que começa a acontecer? Ele começa a criticar tudo e todos. Começa a virar aquela pessoa chata, que não aceita as outras pessoas se elas não forem assim, 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 que é o melhor porque X, Y, Z por aspectos racionais. E começa a se isolar, começa a não conseguir conversar com o diferente, quando é justamente o oposto. Ela precisa entender que cada um, indo pelo lado da espiritualidade, peixe, né? Sim. Cada um tem o seu momento, cada um está numa fase de aprendizado, que você... um aperfeiçoamento para você não é aperfeiçoamento para o outro, e que você pode ajudar independente da fase que ele está. Então você pode... É como se... Vou colocar em níveis só para a gente entender. Como se você possa estar no Virgem nível 1, que ainda está muito criticando os outros, achando que ele é o dono das ideias, o dono da verdade e tal. Você pode estar no 5, que você entende essa complexidade, que você quer ajudar cada um na sua, senão você fica na sua também, mas que você está disposto a seja o que for, seja alguma coisa para outra pessoa, seja um fluxo de uma empresa, seja o que for.
né? Então, eu acho que se você, por exemplo, é um virginiano nível 5, você nunca vai conseguir conviver com uma pessoa virginiana nível 1. Porque ela não está lidando bem com aquela energia. Eu acho que é muito mais difícil, de fato, do que você realmente entre signos diferentes, né? É que eu costumo dizer que por a astrologia ter ficado muito popular, mesmo sem as pessoas entenderem o que ela significa, as pessoas começaram a ir pelos caminhos errados, entendeu? Entendi. Elas acham que então o geminiano é sempre assim, então eu não quero nada com ele. E não é bem assim. Até porque os geminianos vão ser diferentes de acordo com o que eles conseguirem trabalhar, o nível de esclarecimento que ele teve, de autoconhecimento que ele teve, de acordo com o resto do mapa. Então é essa loucura toda, entendeu? Se assim, por um conhecimento raso da astrologia, as pessoas acabam etiquetando as pessoas. Ó, se você é canceriano, você é isso. Se você é virginiano, você é isso. E acabou. Não vem me dizer o contrário, que não é. Porque... E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Eu costumo dizer que assim, se as coisas são muito simples, ela está errada. Falta estudo. Entendeu? Se você traduz alguma coisa de forma muito simples, é porque te falta conhecimento. Tá errado, né? Por exemplo, vamos supor que alguém chega e fala: a solução para o Brasil, isso acontece muito, né? É fazer isso aqui. Não é. Você que tá vendo as coisas de forma rasa, entendeu? Entendi. Era só fazer isso aqui. Ou, sei lá, técnico de futebol. Era só fazer isso aqui. Não é. É você que não entende da coisa, entendeu? Então as pessoas às vezes cometem esses erros por ter falta de conhecimento. E aí por ter falta de perceber qual que é o próprio nível sobre aquilo, né? Chama Dunning-Kruger, isso. Efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Interessante, porque eu sempre... você é canceriano, então você é... Não adianta você dizer que não é. Você é muito sentimental, você é muito chorão. Mas como assim? Não, você acabou, você nasceu em câncer, não tem o que mudar. Tá bom. Também não pelo contrário, né? Assim, por exemplo, o canceriano, inclusive, normalmente quando ele não tem uma abertura e fluidez emocional, ele costuma ficar, pelo contrário, ele costuma ficar travado. Ele cria uma casca que nada mais mexe com ele. Porque ele criou essa casca mesmo para se proteger de tudo. Porque é uma pessoa relativamente frágil, principalmente no início da vida. Às vezes passa por muitas coisas e não sabe lidar com aquilo, fecha. E aí vira uma pessoa totalmente não emocional, né? Que não é bom, tá? Assim, Com certeza. Mas pode acontecer. Então você pode achar pessoas cancerianas que você vai ter a impressão de que elas são zero emoção. Zero. Porque a forma como ela lidou com aqueles desafios e com aquilo que está dentro dela foi diferente. Então, não dá para fazer esse julgamento assim, assertivo de você é assim, ponto, acabou. Que é o que a gente mais vê, né? É o que a gente mais vê. Não sei se é muito por culpa do horóscopo de jornal, né? Pode ser, eu acho também. Porque eu acho que o conhecimento das pessoas já é raso em relação a isso, né? Porque, de fato, é muito estudo, não é uma coisa simples, né? Por isso que, inclusive, precisa de um profissional para você entender totalmente como que é o seu mapa. E aí, pelo fato de tornar uma coisa... é isso aqui, ó, é simples, é isso aqui. As pessoas ainda têm a impressão de que aquele pouco que elas sabem é a verdade, é o que precisa, porque tá lá no jornal, né, desse jeito. Aí você vai pesquisar no site, tá falando assim, geminiano é assim, sagitariano é assim. Aí você fala, então é isso mesmo, é só isso. E ignora todo o resto. Então, eu acho que a forma como é tratado, não só nos jornais, mas nos próprios sites de astrologia, às vezes fazem isso, né? O leão é assim, o virgem é assim. E não é. Né? Aquele estereótipo que eu falei, que ajuda, mas também atrapalha. Também atrapalha, exatamente. Né? Porque aí as pessoas têm essa falsa impressão de que sabem como é e não é bem assim, né? Eu já percebi que a astrologia ela meio que anda assim de braços dados com a psicologia, né? Tem muito da psicologia na astrologia. Sim. Ou eu estou enganado aqui? Tem. Não, eu acho que... Na verdade, eu acho que qualquer coisa que mexa com autoconhecimento, você precisa da psicologia para te auxiliar. Não necessariamente, eu vou fazer uma faculdade de psicologia.
Não é isso, mas você precisa entender certos comportamentos, como que funciona um trauma, como que a pessoa vai superar, como que ela vai se conhecer, como que, por exemplo, se ela tem um trauma que aconteceu lá no passado, ela não consegue lidar. Que tipo de técnicas, ferramentas ela pode usar? Porque, querendo ou não, durante uma consulta de astrologia, por exemplo, você precisa dar os caminhos para a pessoa. Não adianta você falar, ó, você teve um trauma aqui, ó, e aí você precisa resolver. A pessoa vai falar, como? Se você não tiver alguma coisa, não vai ajudar tanto. Claro que vai ajudar um pouco, né? Porque a pessoa já sabe o caminho, ela vai procurar um psicólogo, ela vai procurar ajuda, seja lá o que for. Mas você dá já uma pista, já uma coisa para ajudar. Claro que você não vai descartar que a pessoa procure um psicólogo, um profissional, seja lá o que ela quiser. Que procure mesmo, acho importante. Mas se você tiver já conhecimento que você consiga ajudar a pessoa, melhor. Eu acho que você não pode falar sem saber, né? Sem ter estudado por livre, né? Mas esse conhecimento ajuda bastante, bastante. Não só, assim, eu também sou tarólogo, né? E muitas vezes também nas leituras de tarô é a mesma coisa. Você pega, assim, um trauma, alguma coisa que precisa viver e tal, e ela te pede ajuda. Ela fala, mas como é que eu vou lidar com isso? Né? O que eu faço? E aí você ter os conhecimentos de como que funciona um trauma na cabeça, por que fica, por que seu cérebro volta naquilo, e ajuda, com certeza, para você ajudar a pessoa também a se virar, né? A ter o processo dela de autoconhecimento e de evolução. Quer dizer, é importante que você esteja bem consigo mesmo, né? Você esteja resolvido internamente para você poder ajudar essas pessoas com a astrologia. É melhor, mas sabe que eu costumo dizer também que muitos conselhos que a gente dá para os outros é para a gente mesmo. Porque a gente se vê nos outros, né? Então, às vezes, você também ter passado por situações ou estar passando por situações te ajuda a entender o momento da outra pessoa. Então, às vezes, você não está totalmente esclarecido, mas você entende, o que já ajuda também a dar o melhor caminho, né? Entendi. A astrologia, ela acredita em vidas passadas? Ela inclui isso no mapa astral? Algumas vertentes da astrologia, sim. Algumas vertentes da astrologia, não. E aquilo que eu falei, né? É sempre mutante de acordo com a cultura daquele povo. Mas se você falar pessoalmente, eu acho que sim. Eu acredito que sim. Acho que inclui, até porque é como se tem o nodo sul e o nodo norte, que são aspectos de tipo, como se fosse assim, os aprendizados que você já vem e os aprendizados que você precisa obter. Mais ou menos isso, tá? E já vem como, né? Então, de certa forma, eu acho que é uma preparação, uma evolução constante, e você vai se progredindo, né? E aí, vida após vida, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que acho que independente de você falar, não, vem porque é um combo energético que chegou aí e você já parte daí, é melhor, é só nessa vida e acabou. Tudo bem também, sabe? Eu não tenho certeza. Eu sei que existe esse conhecimento. Como que eu vou explicá-lo? Cabe a minha crença naquele momento. Inclusive, eu acho saudável que você não fixe muito, né? Porque eu acho que isso te impede de contestar. E aí é contestando que você evolui o conhecimento, né? Então, para mim, hoje, eu acho que sim, acho que existe. Mas eu não vou fixar porque pode ser que faça mais sentido de outra forma se eu descobrir novos conhecimentos e novas coisas, né? Vamos ver aqui. O mapa astral de uma pessoa é um retrato da psique dela? É determinista no que tange o destino da pessoa? O pessoal que as perguntas bravas aqui. Sim. E eu vou responder que nem a outra, sim e não. Sim, não. É aquilo que eu falei, nada é muito simplista, né? Tudo é muito complexo. Mas por que eu tô falando sim e não? Porque você consegue entender profundamente uma pessoa através do mapa astral dela. Então, isso é determinista, porque você consegue entender qual é a essência, da onde vem, qual que vai ser a relação com a mãe, com o pai, que traumas vai viver, que vai ser complicado, que vai fluir bem, que não vai. Então, você consegue entender
absolutamente muito, não vou dizer tudo, mas assim. Então, nesse sentido, é super determinista, né? Só que determinista no sentido de que eu vou saber o destino dela, aí não. Porque existe o livre-arbítrio. Então, por exemplo, eu vou ter um desafio com a família. Ou eu vou ter um desafio interno meu, com a minha personalidade, tananã. Tá, você vai viver isso. Agora você pode definhar com isso e você pode aprender com isso. E aí isso cabe a você. Inclusive, a ideia de você fazer um mapa astral é exatamente isso. Em vez de você definhar com os seus desafios, você evoluir. Porque senão não tem pra quê, né? Se eu vou viver isso já e acabou, não tem por que eu buscar autoconhecimento. Se o destino já está feito, não importa o que eu faça, para que eu vou buscar? Então, acho que é o contrário. Assim, você precisa entender os seus desafios, buscar se entender para ver como que eu vou melhorar, como que eu vou superar, como que eu vou evoluir. Né? Então, é determinista no sentido do o que eu vou viver, como, tal, tananã, mas como que eu vou superar, de que forma eu vou lidar e tudo mais, aí vai variar muito. E aí depende de como eu buscar, de como me relacionar. Aquele exemplo que eu dei do virginiano, né? Do nível 1 e do nível 5. Eu posso ser aquele velho chato ranzinza que fica criticando todo mundo, que ninguém é perfeito e eu quero a perfeição. E eu posso entender que tá cada um no momento e ser uma pessoa que gosta de ajudar todo mundo a achar seu caminho. E sou muito bom nisso, em perceber o momento da pessoa e aperfeiçoar, como que eu faço e tal. Ótimo leitor de mapa astral, por exemplo. Né? Mas você pode só ser um cara que critica os outros. E chegar a ler o mapa e falar assim, você é escorpião, você é podre por dentro, não quero. Entendeu? E porque não conseguiu lidar com aquela energia. Então, vocês com certeza conhecem virginianos que são assim, crítico, e te afunda. E aquele que te estende a mão e te ajuda muito, porque ele percebe coisas que você não percebeu, que te ajudam a ir atrás, né? Então, eu acho que é isso, assim, é e não é. Em alguns pontos é determinista, em outros pontos não vai dizer seu destino. Entendi. É bastante coisa. Deixa eu ver aqui outra pergunta. O pessoal tem umas perguntas boas aqui. Mapa astral de empresas pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma empresa? Porque nós estamos falando o quê? Da estrutura empresarial, ou a gente está fazendo uma pastora das pessoas que são pertencentes a essa empresa? Como é que isso funciona? Você pode fazer uma pastoral da empresa mesmo. Tipo, fundei a empresa no dia 1º de dezembro de 2022. Então, você pode ver como estava o mapa astral naquele dia. Como estava o céu, onde estavam os planetas. E o que isso diz sobre a empresa. Né? Então, porque as intenções, as energias que se confluíam quando eu fundei aquilo, eram aquelas do mapa daquele momento. Inclusive, você saber o horário, tá? Da fundação da empresa. E aí você consegue ver, assim, quais são as potências da empresa, o que ela vai trabalhar bem. Por exemplo, se é uma empresa vamos pegar aqui, de auxílio para a carreira das pessoas. Se for na casa, se o Sol estiver na casa 11, vai ser excelente. Se for uma empresa de psicologia, o Sol na 1 vai ser excelente. Se for uma do ramo gastronômico, na 4 vai ser muito bom. Se for uma empresa de finanças, na 2 vai ser... Então, assim, você consegue ver quais são as potencialidades daquilo. O que não, de novo, né, como tudo que eu falei até agora, não limita, né? Assim, vou ter que então quebrar essa empresa, vou ter que fundar outra quando o Sol estiver em X. Não, inclusive pode ser que foi desse jeito exatamente para você mudar alguma coisa. Vamos supor, vamos colocar que você fez uma empresa de finanças, que teoricamente seria bom na casa 2, que é a que fala de dinheiro, estrutura, estabilidade e tal. Só que você fundou e percebeu que estava na casa 11. E a casa 11 muitas vezes é o disruptivo, né? Ou é o comunitário, ou é o que fala dos amigos e tal. Mas, de repente, essa área de finanças pode se especializar em grupos, pode se especializar em coisas comunitárias. Pode
ser revolucionário naquele jeito de fazer finanças. Então, você entende mais o processo da empresa. Você não precisa, não quero esse, vou destruir, vou fazer outra. Então, eu acho que o melhor é você fazer para entender o processo daquela empresa. Então, não acho que vai determinar se vai ser um sucesso ou se vai ser um fracasso. Mas vai te ajudar a entender para onde vai, como fazer, como usar o melhor daquela energia, daquilo que eu me propus, né? Se eu quiser, ainda não abri a empresa, eu posso fazer um mapa astral para ver quando é mais propício dentro daquele meu ramo de atuação? Pode. Aí ele seria feito para mim ou já para a minha empresa aqui? Para a empresa. Para a empresa. Seria que fazer, por exemplo, que características que você quer na sua empresa? Tananana. E aí o astrólogo teria que ver, então, quando que você vai fundar? Para ver quando que o Sol ia estar em X, que fornece isso e aquilo. Tananana. Só que eu vejo um problema aí. Porque, primeiro, você está assumindo com certeza que você sabe o que você quer e o que você precisa. E a gente erra, né? A gente não sabe muitas vezes o que a gente quer, a gente precisa. Eu gosto de mais enxergar o mapa como um auxílio para eu entender o meu processo, depois que eu já fiz a empresa, por exemplo, do que eu tentar julgar o que é melhor para mim, para a empresa, para o universo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e controlar. Eu acho que isso tende ao fracasso. Eu acho que... Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Acha que a gente está criando uma empresa de finanças para uma coisa e, na verdade, a gente está criando para outra. Né? Sabe aquela frase que não é bem, não estou fixando em Deus, tá? Mas sim, Deus faz certo por linhas tortas? Muitas vezes a gente vai para um caminho que a gente não espera, mas é o nosso caminho, entendeu? É um caminho bom. E aí quando a gente acha que a gente tem que ir... Vou até colocar você quando você estava escolhendo emprego, sabe? Tipo, a profissão, adolescente no colégio. É raríssima a pessoa que sabe o que ela quer fazer, faz aquilo, gosta e continua. Muito raro. Ela não sabe, ela vai descobrindo, né? E ela descobre escolhendo os caminhos errados, né? Então, vamos supor que você lá com 17 anos, sabe, vou fazer medicina, tenho certeza que é isso. E aí você tenta moldar o universo para o seu pensamento caber nisso, eu acho que é problemático. Você nunca vai descobrir que não era isso que você queria. Seria assim, a minha expectativa de achar que seria benéfico eu tentar controlar cada passo da minha vida, no fim das contas pode não dar certo. Seria melhor Exatamente. Eu seguir minha intuição, abrir essa empresa e depois eu faria o mapa astral para ver o que eu posso fazer para melhorar aquilo que foi a minha intuição. Sim. Por exemplo, vou colocar uma... Lembra que eu falei lá no começo que uma das armadilhas de hoje é o dinheiro? Sim. Então tem muita gente que faz as coisas estritamente por dinheiro. Não estou falando que o dinheiro não é importante, tá? Ele é. Sem ele você não tem estabilidade, você não consegue as coisas na nossa sociedade do jeito que ela está hoje. Mas se você também faz uma coisa estritamente por dinheiro, porque ele vai te fornecer mundos e fundos, você pode ir cegamente e não trabalhar outras partes da sua vida. Isso acontece muito hoje. As pessoas estão tão iludidas que tudo é o dinheiro, estão tão nessa mentalidade, que elas cometem excessos, que elas prejudicam a saúde, que elas prejudicam amizades, que elas puxam o tempo de outras pessoas, acumulam karma. Enfim, fazem várias coisas que, no fundo, vão fazer mal para elas. Porque, no fundo, a felicidade não está aí, entendeu? É uma armadilha. Não é que não seja importante, é que não é a solução para todas as coisas. E não é esse o caminho que você vai trilhar para evoluir. É outro, porque envolve outras facetas. Dinheiro, por exemplo, é muito falado na casa 2. É importante, mas é uma. Tem outras 11 casas. Tem a casa da espiritualidade, tem a casa dos estudos, tem a casa do trabalho, tem a casa da sua personalidade, tem a casa da carreira, que é pelo que você vai ser
conhecido, tem a casa dos amigos, o social. Então, assim, tem várias casas, você precisa trabalhar todas. Você é um indivíduo complexo. E se você se fixa em uma coisa só, porque você tem a ilusão de que isso vai resolver todas as outras, você não vai trabalhar bem as outras. Você vai cair numa armadilha. E a gente cai em várias. Porque culturalmente a gente é ensinado a pensar que dinheiro, no caso, vai resolver todos os problemas. Tem outras coisas que a gente é ensinado a pensar que vai resolver todos os problemas. Sim. Relacionamento. As pessoas tendem a achar que quando elas casarem, quando elas tiverem um namorado, namorada, a vida delas vai ser muito melhor. E aí ela passa a buscar um relacionamento com todas as forças, porque quando ela tiver vai ser melhor, e não vai. Às vezes piora. Às vezes você descobre que não era isso que você precisava. Às vezes você descobre que não era isso que você estava buscando. E aí, às vezes, você está num relacionamento ruim, tóxico, problemático para você, mas você quer continuar, porque continuar significa ter sucesso. Minha família vai saber que eu sou casado. Se eu me separar é fracasso. Então, não vou fazer isso. E aí você se mantém numa relação tóxica. E isso é uma armadilha também, porque a nossa sociedade te ensinou a pensar de que ter um relacionamento é positivo e não ter é negativo. E não é assim que funciona. Então, tem várias armadilhas. Então isso, o mapa astral, ele serve para que você aprenda a focar no todo, não escolher um ponto X e insistir nele até o fim, esquecer todo o resto. Vai para dinheiro, para relacionamento. Pô, fascinante, cara. Então tem uma compreensão bem melhor agora do que é mapa astral. Porque tem gente que, inclusive, vem fazer a Revolução Solar e já fala logo de cara, esse ano eu vou ganhar dinheiro, né? Ou tipo, esse ano eu vou arrumar um amor, vou começar a namorar. Esse ano... E eu falo assim, não, você está entrando com a perspectiva errada. Você tem que, primeiro, sem expectativas, ver o que esse ano você precisa trabalhar, e aí você bola a sua trajetória. Por exemplo, pode ser que você está indo com a expectativa de que você vai ganhar dinheiro, mas você precisa trabalhar a sua comunicação. E pode ser que sem trabalhar a sua comunicação você nunca vai ganhar dinheiro. Só que é mais importante a comunicação. E talvez a sua comunicação esteja travada por causa de um problema familiar com a sua mãe. E aí você precisa resolver tudo isso primeiro. Não adianta você... Entendeu? Então, você precisa entender que é um passo a passo. Você precisa entender que você é um todo, como você disse, né? E que a gente não sabe com certeza qual que é o melhor caminho. Claro que quanto mais autoconhecimento você buscar, quanto mais estudo você tiver sobre diversas coisas, não só astrologia, melhor preparado e mais noção você vai ter. Mas a gente nunca vai saber todos os passos que são melhores para tudo. Faz parte de ser humano, né? O ser humano está sempre aprendendo, até o último dia de vida dele. Exatamente. Agora vamos falar aqui de uma coisa mais geral. Ano de 2023, você já fez assim já olhou como é que está a situação de 2023? Que esse é um ano assim que a gente está vivendo uma situação de polarização, né? As pessoas estão discutindo muito entre elas. A gente já tem uma guerra em andamento, a possibilidade de começar outra no outro lado do mundo. O mundo está estranho. A astrologia tem alguma explicação que ela possa dar para o que está acontecendo, o que pode ser 2023? Tem, e eu vou trazer uma coisa que eu já falei também. Eu falei do retorno de Saturno, né? E eu falei que é muito significativo porque Saturno demora 28 anos para fazer a volta inteira, certo? Tem um planeta, ou planetas, ou asteroides, ou poeiras cósmicas, enfim, cada um chama de uma coisa, mas Plutão, né? Plutão, ele demora 300 e poucos anos para fazer uma volta, né? É muito demorado, porque também está muito longe do Sol, né? Então, todo esse tempo é muita reforma, né? E Plutão a representação da energia de Plutão é a energia da mudança, a energia da transformação. Então, dependendo de onde Plutão está, a gente vê transformações acontecendo em nível global, tá? É claro que tudo influencia, tá, gente? Mas, assim, o Plutão eu acho muito legal de entender Plutão. Primeiro porque ele é lento, então você vê a mudança gradual, você vê as coisas acontecendo. Por exemplo, você está muito tempo na energia de Capricórnio, você vê o tanto de coisa que aconteceu durante aqueles anos em que estava em Capricórnio. Porque fica 15, 20, 25 anos na mesma energia, né? no mesmo signo, né?
Então você vê bem claramente isso. Então vou para a análise de Plutão, porque eu acho que é o mais significativo para 2023. Tá? Em 2023, Plutão vai entrar, depois de 20, sei lá quantos anos, vai entrar em Aquário. Né? E vai ficar suas décadas aí também na energia de Aquário. E aí tudo tende a mudar muito. Muito, muito, muito. Né? Então, eu estou falando primeiro do macro, tá? Porque eu estou falando de coisas que vão acontecer durante décadas. Depois eu falo só das 2023. Mas por que eu estou trazendo isso? Vou colocar assim, bem didaticamente. Plutão estava em Capricórnio, que é uma energia muito do trabalho, da estrutura, é aquele que é o pai chato, né? Aquele que eu falei. Então ele quer a estrutura, ele muitas vezes remonta a tempos passados, porque ele é apegado à estrutura como ela está. Então seria uma energia mais até reacionária, no sentido de querer voltar para o passado, né? E dar valor a esse passado, mas tudo acontece ao mesmo tempo nesse sentido, né? E Aquário é muito libertador, que é a revolução, luta pela mudança, reforma drástica, a libertação dos pensamentos, as ideias diferentes, tudo isso, né? Aquário é esse para frentex, vamos dizer assim. Então, é como se fosse assim, Capricórnio monta a estrutura e Aquário vem e desmonta, né? Meio que isso. E a gente precisa disso mesmo, né? Porque o avanço se dá através de construção, desconstrução, eterno avanço, né? Mas essa virada é muito significativa. Por exemplo, última vez que Plutão estava em Capricórnio, a gente viveu a Revolução Industrial, que mudou totalmente a forma de trabalhar. Sim. Né? E a forma da estrutura das sociedades. Porque mudou a acumulação de capital, aí mudou onde estava o poder, mudou um monte de coisa. Né? E aí depois, Plutão entrou em Aquário. Quando Plutão entrou em Aquário, teve a quebra do sistema político. Saiu de um sistema mais aristocrata, teve a ascensão da burguesia na Revolução Francesa, e você teve um sistema capitalista entrando no lugar. Né? Então mudou o sistema político, o sistema econômico, forma de pensar, porque era pós-iluminismo. Então você teve uma revolução das ideias, revolução política, econômica, mudou tudo. Sim, tudo. Né? Então tudo isso aconteceu com em Aquário. Né? Então o Capricórnio mudou as estruturas, mudou o trabalho, mudou a acumulação de capital, fez as bases se transformarem para daí em Aquário mudar tudo. Né? Meio que isso. Então, agora vindo para agora, né? A gente tem Plutão que estava em Capricórnio, mudou totalmente o trabalho, então a gente teve o nascimento da internet durante Plutão em Capricórnio, a gente teve a internet chegando no trabalho, aí a possibilidade de você trabalhar em escritório, você largar os papéis e começar a gravar em disquete, em discos, mudou totalmente. Se você vê alguém que trabalhava antes da internet e alguém que trabalha depois da internet, aliás, isso que a gente está fazendo era impossível, né? Então, mudou totalmente as possibilidades e as relações de trabalho, né? E onde estão os poderes, então o poder passou menos do dinheiro e do país, não sei o quê, para além das fronteiras, para os influencers, para o WhatsApp, o poder está em outros lugares já, né? E aí isso traz transformações gigantescas na nossa sociedade, que quem vai revolucionar vai ser agora em Aquário. Então mudou as estruturas, mudou o trabalho, mudou a responsabilidade, mudou as fronteiras éticas, mudou tudo isso agora. A internet é muito recente, né? A gente se acostumou com ela já, mas a gente não tem noção do impacto que isso gera. Assim como na época da Revolução Industrial, o pessoal não tinha noção do impacto que aquilo ia gerar, né? E então mudou tudo isso agora em Capricórnio, e Aquário vem para agora entender. Então tá bom, agora o WhatsApp tem mais poder que um país, às vezes, né? Tá, o que a gente vai fazer com isso? Quais vão ser as regras que a gente vai traçar? Ou a gente vai deixar o WhatsApp fazer o que quiser, passar fake news aos montes e tá tudo bem? Não vai ter alguém que vai pelo menos checar se aquilo é verdade ou não? E aí, assim, isso pode ir para diversos lugares, né? Como que eu vou criar novas regras para esse novo mundo? Como é que eu vou me atualizar? Para onde vai
o pensamento das pessoas, o sistema político, econômico, enfim. Fora também que, assim, esse movimento que a gente está tendo de tentar um resgate do passado, é um movimento que está acontecendo também em vários países hoje em dia, né? Que tem a ver com a vibe de Capricórnio, né? E Aquário vai olhar para frente, vai olhar para o futuro, vai olhar para as revoluções. Então a gente vai mudar muito a sociedade agora nessas próximas 2 décadas, vamos dizer assim. Claro que não vai acontecer tudo em 2023, tá, gente? Não vem com essa expectativa. Mas nas próximas 2 décadas a energia vai estar focada em transformação para um futuro, para a revolução. Um mundo mais livre, mais preparado para lidar com esses desafios que a gente criou. Então, a gente não sabe lidar com a internet ainda. A gente tem uma geração de crianças ansiosas com déficit de atenção porque lidaram com a internet de forma equivocada e a gente não tem noção dos impactos que isso vai gerar nas gerações futuras, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, quando está em formação, não está apto ainda a entender que não é acelerado do jeito que não é um bombardeamento de informações, que não é uma disputa. O YouTube é uma disputa territorial, né? Você está assistindo alguma coisa, mas tem uma janelinha querendo te chamar a atenção do outro lado para você clicar lá e aí mudar a atenção. Isso no cérebro da criança faz uma confusão. A gente vai ter uma geração que vai ter muitos problemas com isso. A gente não previu isso antes. Isso já está feito. Agora, o que a gente vai fazer com isso? A gente está entendendo os problemas todos que veio junto com a tecnologia, com essas mudanças todas, e a gente vai precisar fazer algo, né? Então, esse é o momento de transição que a gente está vivendo enquanto sociedade no macro, ao longo de décadas, né? Olhando para o todo. Então, isso que eu acho que é o mais significativo de 2023. Mas, a gente, olhando agora para o micro, né, pro ano em si, a gente tem um ano regido pela Lua, né? E é um ano muito emocional, né? Então, fortes emoções, as pessoas estão malucas de emoção até, né? Do ano passado para esse já estão meio malucas, né? A emoção subiu muito, a ponto das pessoas perderem um pouco até a sanidade, né? Em alguns casos. E o desafio, eu acho, para esse ano é conseguir separar o emocional do racional. É conseguir não deixar a emoção subir a cabeça, né? Não ficar arrumando briga à toa, arrumar desavença, enfim, todas essas coisas. Não deixar a emoção tomar posse de forma generalizada e descontrolada. Acho que esse é o principal para todos. Claro que, de novo, como eu falei várias vezes, isso vai se relacionar diferente de acordo com onde você está, como que você está, em que momento da sua vida você está, quantos anos você tem, quantos retornos você já passou, qual revolução solar você está, qual que é o seu mapa natal. Então, especificamente para o seu individual, que vai dizer o seu mapa, seu momento, sua revolução, seu tudo, tá? Pode ser que esse ano para você seja totalmente diferente. Mas, num geral, é mais ou menos isso. Pode ser que tenha pouca influência para pessoas que estejam numa revolução solar totalmente diferente, né? Tem que saber separar o que é macro, micro e o que é individual. Sim. Bom, também se alguém quiser ter um mapa astral mais definido, detalhado para si, como é que ele faz para entrar, para fazer esse mapa com você? Bom, não sei se eu posso deixar meu número aqui, não sei a minha disposição, mas acho que vou deixar meu Instagram, que é mais fácil, né? Melhor deixar Instagram. Eu tô um pouco inativo até das redes, na verdade, tenho muito mais lidado com o WhatsApp, mas acho que é melhor mandar por lá. O meu WhatsApp não, o meu Instagram é o @girocomgiro, porque meu nome é Felipe Giro Gomes, né? Então a ideia é giro com o giro. Se dar um giro comigo. Então, o primeiro giro é com G e o segundo é com J, porque meu nome é Giro com J, né? Vou até escrever aqui, não sei se vai aparecer. A gente vai colocar na descrição do vídeo também. @giro com giro. Certo. Né? E aí manda por lá, manda um direct, sou super acessível, te respondo na hora. Não sou aquela pessoa grande que vai deixar de te responder. E aí a gente marca, conversa, tem sobre o que for, seja mapa astral, seja tarô também que eu atendo, outras coisas, mas aí
Também tem tarô, gente. Então, a gente vai passar agora a última pergunta. Se a gente segurar mais um pouco o Felipe aqui, vai virar cárcere privado. Eles perguntaram aqui quais são os signos que poderão estar mais estagnados ou, digamos assim, um período de sombras em 2023? Eu vou voltar à minha resposta de depende muito. Assim, assim, eu sei que eu posso decepcionar um pouco as pessoas às vezes responder dessa forma, que as pessoas querem um preto no branco, né? Mas esquece que tem toda uma escala de cinza aí, né? Assim, e a astrologia não é isso, não é um horóscopo que é igual para todos. Então, eu posso chegar aqui e falar assim, não, vai ser muito difícil para o capricorniano, porque a energia de aquário, a gente está saindo de Capricórnio, vai mudar o mundo, não sei o quê, não. E aí o capricorniano tem a lua em aquário, super vibes, assim, já passou por várias, já se transformou, tá ligado em outras coisas, e para ele vai ser fichinha. Então, eu acho que eu vou dizer dessa forma, por ter muita mudança e ser uma passagem desafiadora, porque quem estiver muito ligado no passado vai ficar para trás, vai se perder, porque o mundo vai mudar muito. Né? Você vai precisar se atualizar, vai precisar se entender, vai precisar buscar autoconhecimento e evoluir. Então, acho que para qualquer um, o mais importante é busque entender o seu caminho. E o seu caminho não necessariamente é o que você acha, então busque ajuda. Né? Eu diria dessa forma, independente do seu signo. Porque, né, transformações são desafiadoras. O link vai cair, a gente vai mandar um outro link só para finalizar essa última pergunta. Tá bom. Tá bom? 2 minutinhos aqui. Tá bom. Tá bom. É uma resposta direta, mas tem uma escala de cinza aí no meio que é complexa, né? Se eu respondo assim, o mais difícil, desafiador vai ser o pessoa de Gêmeos, eu vou estar fazendo que nem o horóscopo, né? Que eu já disse ali que é uma coisa muito geral para coisas que são muito específicas. Então, eu acho que se vai ser mais desafiador ou não, depende da pessoa, depende do momento, depende do mapa astral dela como um todo, e não só o signo solar, depende da revolução solar dela, depende de uma porção de coisas que são complexas. Não dá para responder assim de forma geral. Né? O que eu posso dizer é que por ser um momento de muitas mudanças, né, como eu disse aí da mudança de aquário, né, a questão emocional da lua, são anos pesados. Esse ano é pesado e os próximos também serão. E você precisa estar preparado, né, porque é desafiador mesmo, para todo mundo. Para alguns vai ser menos, para alguns vai ser mais. Quem tiver muito apegado ao passado vai ser muito mais desafiador. Quem tiver muito recluso em querer mudar, aceitar que o mundo mudou, que as mudanças estão vindo, que a gente precisa reformular várias coisas, porque a gente não fez muita coisa, avançou muito rápido sem perceber os efeitos, né? Então, aí vai ser muito desafiador. Se você estiver disposto a entender para onde vai e ajudar a construir, a se entender como que isso me afetou, o que eu vou precisar abrir mão, o que eu vou precisar, sabe, tudo isso, eu acho que aí vai ser mais fácil. E tudo isso vai depender das bases da pessoa, o que ela viveu e as revoluções dos mapas dela, né? Então, eu acho que é mais fácil responder dessa forma. E busque seu autoconhecimento, busque entender, faz consulta mesmo, se não comigo, com outra pessoa que você confia, mas eu acho que é importante buscar o seu autoconhecimento. Acho que isso sempre torna qualquer mudança, transformação mais fácil, né? Só que para você, não horóscopo, né? Um individual, né? Que aí realmente casa com você, né? Maravilha. Felipe, muito obrigado. Imagina, agradeço muito, fiquei feliz, foram ótimas perguntas aí, a galera, acho que pegou bem o que realmente são as principais dúvidas e questionamento do pessoal, né? Legal. A gente vai deixar os seus contatos para quem quiser fazer um mapa astral com você. Legal. Uma consulta de tarô. Sim, eu agradeço. Vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, gente. Esse vídeo ele é multiplataforma, ele vai ser lançado simultâneo
no YouTube e no paranoia.com, que é o nosso podcast. Acessem, deixem seu like, siga as redes sociais do Felipe, as nossas, contribua para a gente conseguir trazer convidados tão interessantes quanto ele aqui para o canal. Obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e quem sabe até uma próxima. Aí, se tiver mais perguntas, se estiver disponível, a gente faz aí uma segunda entrevista no futuro. Fechado, eu topo já de antemão. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Felipe. Beleza, valeu, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.